Boa tarde, pessoal. É, Meu nome é Yuri e, junto com a minha turma, a gente vai apresentar o trabalho de conclusão da disciplina GF 162, desdobro e secagem, especificamente da parte da secagem. E, para finalizar o projeto, a demanda e a apresentação de uma confecção, né, de um secador solar. Então, o projeto, agora a gente vai apresentar esse projeto dando todos os detalhes de como foi construído, como será construído, dando o orçamento e como ele vai ser, como ele foi elaborado. Então, para começar, a gente primeiro tem que falar um pouco sobre uma pequena introdução, falar um pouco da porquê, né, secar a madeira, a importância de secar a madeira. Além de você ser a etapa mais valiosa, porque você vai simplesmente aumentar o valor, tanto econômico, mas esse valor econômico ele vem atrelado à questão da qualidade, da resistência da madeira, propriedades físicas da madeira que são ampliadas para fazer qualquer confecção de qualquer uso, né, para móveis, mobiliaria, acabamento, né, qualquer coisa. Então, essas características de propriedades elas são ampliadas, elas são melhoradas, e além de que você evita defeitos que estudamos durante todo o semestre, com o professor Tiago e o professor Paulo Rai, os diversos defeitos que podem ocorrer na madeira se você não seca ela. Se você simplesmente usa ela úmida, vai ter diversos defeitos que, infelizmente, não vai dar para aproveitar a madeira, você vai acabar perdendo dinheiro. E então, como secar a madeira? A gente tem alguns métodos, os dois principais métodos são os mais tradicionais, é o secagem ao ar livre, simplesmente deixar lá, no ar livre, dispostos, ou que é mais muito utilizado em pequenas serrarias, menor porte, né, serrarias de menor porte, ou por indústria, que as indústrias geralmente usam secagem convencional em estufas, que são mais trabalhosas, né, que são, tem também um cronograma de secagem, né, tudo detalhadinho, tem uma logística maior, mas também então tem maior eficiência, menor homogeneidade também da secagem das madeiras, porém é mais cara. E a secagem ao ar livre é mais barata, mas também ela causa uma heterogeneidade, então você não tem um controle nenhum da secagem, de toda a temperatura, de toda questão da secagem que você tem, todo o ambiente, né? Você não tem controle do ambiente. Então, para uma alternativa que seja intermediária, que seja prática, mas também não tão cara assim, a gente tem um secador solar, justamente de acordo com o Traxxon e Mooley, em 1968, é a alternativa intermediária mais eficaz. Afinal, principalmente por causa do baixo custo operacional, né? E então, justamente por isso que a gente vai implementar esse projeto do secador solar. Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique e para minha parte do trabalho eu vou trazer um pouco sobre o que é o secador solar. Bom, o secador solar ele consiste basicamente em uma estrutura que ela é construída de madeira e ela é recoberta por um material transparente, em que a sua função, né, é permitir a passagem de radiação solar para o interior da câmara. O processo de funcionamento dele é realmente bem básico. Ele tem uma abertura que é destinada para a entrada de ar, esse ar do ambiente que não está saturado, e tem internamente um exaustor industrial responsável por promover a remoção desse ar interno. À medida que o ar externo entra na câmara, ele é aquecido pela radiação solar, nessa região um pouco maior, e é, tem sua temperatura elevada, né, internamente, e fornecendo uma secagem assim da madeira. Para impedir o acúmulo de umidade do ambiente externo, o exaustor ele remove esse ar quente saturado, garantindo a substituição contínua do ar seco proveniente por essa abertura aí, externamente. Aqui do lado eu trouxe algumas imagens também para a gente entender melhor de como que é esse secador. As imagens elas mostram que realmente ele tem essa área um pouco maior para poder incidir a radiação solar. Esse ar ali nessa região ele é aquecido e assim ele passa por entre a madeira por causa da diferença de pressão que o exaustor vai criar, retirando o ar internamente, que assim como eu falei, já vai estar saturado, e entrando pela outra abertura o ar frio da atmosfera e não saturado. Então, para começar, com as dimensões, 6 metros de diâmetro, desculpa, 6 metros de comprimento, 2 metros de largura, e a altura, ele vai ter duas alturas, uma de 3 metros, que é o lado alto aqui,
e o lado baixo, né, que é de 1 metro a altura. Ele tem uma inclinação de 22 graus e uma capacidade bem não tão alta, que é de 2 metros cúbicos de madeira. Então, visto que essa capacidade aqui não é tão alta, o destino, as aplicações especialmente desse secador solar é para pequenos produtores, carpintarias, serrarias de baixa escala, que não tem um grande volume de madeira assim para secar. Fins experimentais também, a universidade, que é questão de didática, né, questão de materiais, faz tudo, né? Além de que ela pode também ser utilizada no setor agrícola, questão de porque ela pode ser utilizada para secar grãos, sementes e outros materiais, visto que tem dimensões menores do que madeira, né? Aqui, então, é uma visão em perspectiva do secador em geral, né, um overview, basicamente. E passando aqui agora para uma vista de base, né, do secador, a gente tem falando um pouco da estrutura física do secador. É todo construído em madeira, geralmente eucalipto, e vai ser instalada sobre morões a 40 centímetros do solo, para justamente não ter aquele contato com o solo, com a umidade do solo, né? O piso interno ele vai ser recoberto com um assoalho, vai ser de assoalho, né, por tábua de 2 metros, sim, e vai ser tudo revestido de borracha antiderrapante, para justamente evitar escorregamento e também melhorar as propriedades termodinâmicas do secador. Quanto às paredes e as coberturas serão revestidas com lona plástica própria para essas estufas agrícolas, né? Agrícolas, né? Quanto à ventilação, que é muito importante, o controle, né, que vai determinar basicamente toda a homogeneidade da secagem, a gente vai ser instalado um exaustor eólico que basicamente ele vai renovar toda vez o ar, o ciclo do ar, né? Então, a questão do ar a constante do ar internamente, né? Então, entra ar quente, sai ar úmido, entra ar quente, sai úmido, todo esse ciclo, né? Vai ser de maneira mais homogênea, vai permitir a entrada de mais ar, assim aumentando a velocidade da secagem, vai evitar a condensação, que é algo que a gente não quer, isso que pode dar totalmente problemas subsequentes na secagem, da homogeneidade da secagem das peças, e também vai garantir uma secagem mais homogênea das peças. Aqui uma vista lateral, a altura alta, a altura baixa, a largura e o comprimento do projeto, e aqui o exaustor eólico. Agora, uma visão traseira, mostrando também toda a questão do círculo do ar, e também uma visão frontal do secador. Então, e agora, para falar um pouco da questão do material e da construção, eu vou chamar o meu outro colega, o Pedro, para falar um pouquinho. Sou o Pedro e eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e as ferramentas que a gente vai usar para a construção do secador solar. Então, o primeiro que eu trago aqui foi a perna manca, que ela vai ser utilizada para reforço da estrutura, garantindo uma estabilidade lateral e o suporte, né, das paredes inclinadas. Os caibros a gente vai utilizar como elemento estrutural intermediário, que ele vai servir de apoio para a cobertura e para as paredes. As vigas, elas são peças estruturais também, que vão ser componentes responsáveis pela sustentação principal do secador, que ela vai suportar o peso da cobertura e das cargas de vento. As tábuas, que vão ser utilizadas tanto no assoalho quanto em partes internas da estrutura, e vão contribuir para o fechamento e a sustentação do piso. As ripas, que vão ser aplicadas principalmente na fixação da lona, né, de plástico, e no acabamento interno da cobertura. E a lona plástica, vai ser um material que a gente vai usar, ele é translúcido, né, então permite a passagem da radiação solar e vai criar o efeito estufa necessário para o aquecimento interno. A gente também vai utilizar vários tipos de pregos, 3x9, 2x11, que vão ser usados nas conexões estruturais, né? Os maiores nas conexões maiores e os menores vão ser empregados nas peças intermediárias. E também a gente vai usar um exaustor eólico, né, que é um dispositivo responsável pela ventilação e renovação do ar, que vai ser fundamental para remover a umidade interna durante o processo de secagem. E agora falando um pouquinho das ferramentas, né, a gente vai utilizar martelos, né, para inserção e fixação dos pregos. A gente também vai usar o serrote, que é uma ferramenta manual, né, destinada ao corte da madeira em pequenas seções.
Vamos também utilizar serras circulares, que vamos utilizar para cortes mais longos e precisos, né? E é um pouco mais rápido também do que o serrote. Utilizaremos as trenas, que vão ser para medir e fazer, né, a conferência das dimensões. Escadas, que vão ser necessárias para alcançar e trabalhar em partes superiores da estrutura, principalmente durante a instalação da cobertura e do exaustor eólico. A cavadeira, que vai ser utilizada para abrir os buracos destinados à fixação dos morões, que vão sustentar a base elevada do secador. Também a gente vai usar a linha de pedreiro, que vai ser para conferir o alinhamento horizontal e o esquadro das paredes e das fundações. O facão a gente também vai utilizar na limpeza do terreno, né? Ele vai ser usado antes da construção, para também fazer alguns cortes rápidos e ajustes gerais. Alicate, que a gente vai usar para corte ou a remoção de arames, dobra, essas coisas. E a gente vai usar também, né, a mangueira de nível, a mangueira transparente, que é um equipamento essencial para o nivelamento da estrutura, para garantir que todos os pontos da base vão estar na mesma altura, né? E assim a gente evitar inclinações indesejadas e também assegurar a estabilidade do conjunto. E agora na construção em si, a gente dividiu aqui em duas etapas. A primeira vai consistir em selecionar, né, cuidadosamente o terreno onde o secador vai ser construído, seguindo os seguintes critérios. Terreno com boa drenagem. O terreno ele deve permitir, né, um escoamento eficiente da água para evitar o acúmulo de umidade, o encharcamento ou a formação de poças que possam comprometer a fundação dos morões ou acelerar o desgaste da estrutura de madeira. Ausência de obstáculos, a área ela deve estar livre de pedras grandes, de raízes, troncos, e também livre assim, de desnível acentuado, que exigem grandes correções do solo. E um espaço limpo ele, né, vai facilitar a marcação da planta da construção e vai proporcionar maior segurança durante os trabalhos. Um posicionamento adequado ele é essencial para orientar a construção de forma que a abertura destinada à entrada de ar fique voltada para a direção predominante dos ventos, né, na região. E essa orientação ela melhora o fluxo de ar no interior do secador, que vai aumentar a eficiência da ventilação natural e vai contribuir para a renovação do ar quente e úmido, né, durante o processo de secagem. Olá, galera. Meu nome é Marcelo. Eu vou falar do início da montagem. O primeiro passo é a fundação, que é essencial para a estabilidade. E nós definimos essa abertura da fundação com buracos de 60 centímetros de profundidade, garantindo firmeza ao solo. E os mourões foram instalados 40 centímetros acima do nível do solo, como podemos observar. O ponto crítico aqui é o alinhamento. Utilizamos a linha de pedreiro e conferimos o esquadro para garantir que a estrutura não fique torta, o que comprometeria o fechamento posterior, como podemos observar na imagem. Nesse slide 6 eu vou falar da estrutura base, que são as vigas e os assoalhos. Com a fundação já pronta, passamos para a estrutura base. Aqui fazemos a fixação das vigas diretamente nos mourões e usamos a perna manca com reforço lateral, que podemos observar na imagem lateral aqui. E sobre essa base instalamos as tábuas do piso. O detalhe mais importante desse slide é o piso elevado. Ele não toca no chão para evitar a umidade do solo e principalmente para permitir a ventilação inferior, que é crucial para a convecção de ar dentro do secador. Aí podemos observar as duas imagens aqui. Já nesse slide 7, são as estruturas superiores e o fechamento. Subindo a estrutura, temos a estrutura superior e o fechamento. Como o Yuri já falou, dessa imagem, seguindo o diagrama, fixamos as pernas mancas, formando essa inclinação
ideal para captar radiação solar. O fechamento é feito com lona plástica de estufa, aplicado nas laterais e no teto. No interior, instalamos tapetes antiderrapantes no chão, que funcionam como colã externo e ajudam a absorver o calor. E por fim, instalamos exaustores eólicos no ponto mais alto para forçar a saída do ar e a umidade quente, garantindo um fluxo contínuo na secagem. Falar do slide 8, passando para a parte de custo médio de construção. Passando agora para a variabilidade econômica, realizamos uma pesquisa de preço detalhada em lojas físicas e na internet. Como podemos observar na tabela 1, que está aqui, estamos desde a madeira bruta, que são as vigas, caibros e ripas, até os itens de acabamento, como prego e lona. E o custo médio total estimado ficou em R$ 2.533,53. Vale notar que os preços variam por região, mas mantivemos uma média conservadora baseada em 3 fontes de orçamento. E aqui o resumo dos custos. Para concluir a análise financeira, resumindo aos custos da seguinte forma: a estrutura da madeira representa a maior parcela do custo total. O exaustor eólico é o item individual mais caro, cerca de R$ 179,00, 180. No entanto, considerando o benefício e o investimento, é considerado baixo, totalmente viável para pequenos produtores ou para fins de pesquisa, entregando um ótimo custo-benefício. E obrigado pela atenção, estou à disposição a qualquer dúvida. Bom, agora trago a conclusão do trabalho. Com tudo isso que meus colegas falaram, a gente pode ver que a construção do secador solar ela demonstra ser uma alternativa muito eficaz, de baixo custo e bem viável para diferentes realidades produtivas. A análise dos materiais e preços permitiu estabelecer um orçamento bem acessível. O custo médio ele gira em torno ali, né, dos R$ 2.533,53, evidenciando que a estrutura pode ser implementada sem grande investimento e com materiais facilmente encontrados no mercado. Além disso, o processo construtivo, quando executado de forma adequada, garante uma boa vedação da circulação de ar e o funcionamento eficaz do exaustor, fatores esses que são essenciais para o desenvolvimento do sistema. Assim, o secador solar, no final das contas, apresentou uma boa solução prática e sustentável para o beneficiamento de produtos madeireiros, contribuindo para a melhoria da qualidade final e para a redução de perdas durante a secagem. Caso sejam feitas adequações ou melhorias, seu potencial de eficácia pode ser ainda maior, mantendo com uma tecnologia acessível e, com certeza, de grande aplicabilidade. Desde já agradeço pela atenção de todos aqui e trago que o trabalho foi apresentado pelo Yuri, Marcelo, eu, Pedro Henrique Dalgrossi, e pelo Pedro Henrique Pereira, assim como retratado anteriormente. Agradeço novamente pela atenção, muito obrigado e até uma próxima.